Vamos à nossa aula 4. A gente viu na aula 1 o ritmo, a gente está falando de pronúncia. Aula 2, a gente falou sobre os silent letters, são letras silenciosas que existem em palavras inglesas. Há uma lista para isso. Passo 3, mais importante, stop consonants, que é o momento onde você elimina o som de uma consoante. Essa eliminação acontece em encontros consonantais. O passo 4, a gente vai falar de terminações em ED. Já está sabendo, né? Deixa eu ver se está bem centralizado aqui. Aí, terminações em ED. Sem efeitos especiais, sem script, é tudo feito na hora. Tá? O que nos interessa falar sobre essa terminação em ED é porque a maioria dos verbos em inglês, quando a gente está falando no passado, terminam em ED, a grande maioria. Os que não terminam em ED, é criada uma lista chamada lista dos verbos regulares. Se fosse para fazer a lista dos verbos regulares, seria um absurdo. Que é a maioria, são milhares de verbos, por assim dizer. E o que a gente vai falar é sobre isso, porque não é só o verbo que termina com ED. A gente pode encontrar uma outra classe de palavras aí com essa terminação. Agora, o que nos interessa falar sobre isso? Interessa falar aqui, ó. Nós vamos ter um ED com som de ED, um ED com som de D, um ED com som de T e o momento onde o ED não é pronunciado. Então são essas as situações. Olha, nós temos um momento em que o ED ele tem realmente esse som conforme a gente lê. Nós, falantes da língua portuguesa, a gente pronuncia tudo. A gente, por exemplo, pega um padrão como esse, olha, por isso que eu já coloquei no primeiro exemplo, olha, need, terminou em D. Want, terminou em T. Quando a gente vai pronunciar aqui, ó, need, né, a gente vai falar needed. Want, wanted. Needed, wanted. Isso soa fácil para nós. A gente está acostumado a ler tudo, a falar tudo. E é o que acontece aqui. A gente cria uma nova sílaba. Vamos a outros exemplos. Aqui, ó. Complete, completed, started, divided. Então, isso a gente acaba tornando um padrão. Uma vez que eu falei completed, started, divided, o que a gente quer fazer? A gente quer falar ó, worked, studied, o que mais? Deixa eu pegar outros exemplos aqui. Lived, a gente pega esse padrão, que é o padrão número 1 aqui que a gente está considerando, e aplica ao conjunto todo, e não é assim. O som do ED só é pronunciado se o verbo terminou com T ou D. Ponto. Vamos então ao segundo caso. O som de ED com o som apenas da letra D. Pode anotar, olha. Para o vídeo, anota aqui, olha. O G, o L, o M, R, N, B, V, W, Y, Z. Um verbo que terminou com um desses sons aqui. Ok? O ED
terá som apenas da letra D. Então para o vídeo e anota. Né? Exemplos. Tá aqui. Call, live, study. Então se eu não vou falar, se eu não vou chamar isso daqui de called, que é a nossa tendência a querer padronizar, a pronúncia disso, eliminando o E, só falando o D, fica called. Aqui, ó, eliminando o E, ficando só com o D, tornando isso daqui apenas o D, lived. Aqui o study, eu tenho um som de vogal aqui, I. Isso permanece, o I permanece, mas esse E não entra. Então a pronúncia dessa palavra no passado é studied. Imagina isso escrito junto aqui, ó. Você falaria studied. É assim que é pronunciado. Então, esse é o segundo caso. Então, quando o D é pronunciado nessa situação aqui, que você anotou aí. Só voltar o vídeo também, se não quiser anotar, só voltar. Muito bem. Agora o terceiro caso é quando o ED ele tem o som de T. Então você nem vai ouvir o E e nem vai ouvir o D. Estão aqui, ó, né? Quando o verbo termina em F, K, P, S, X, CH, SH. As consoantes desses verbos aqui, elas não têm som, são sem voz, chamada não vozeadas. É claro que eles vão fazer isso naturalmente. Isso é automático. Isso pode acontecer se a gente treinar também. O que significa isso? Que quando você fala um som de F no final, você não sente vibração das cordas vocais. Diferente do que a gente viu no exemplo anterior. Por exemplo, um som de Z, Z, já vibra a corda vocal. Som de L, call, call. Você vai perceber uma vibração. Então, pelo fato desses sons terem uma vibração das cordas vocais, então eles entraram, no caso anterior, com a pronúncia apenas de D. E esses que não têm a vibração das cordas vocais, são alguns considerados surdos, outros dizem não vozeados, não importa. Vou anotar aqui, ó. F, K, P, S, X, CH, SH. Quando você tem esses sons, aliás, um verbo terminado com um deles, olha o que acontece. Você tem aqui, ó, work. Ao invés de usar aquele primeiro exemplo, falar worked, que é o que eu mesmo já fiz muitas vezes, ou como stop, stopped, quantas e quantas vezes que eu não falei desse jeito, até entender que na verdade seria a pronúncia aqui, ó, work, worked. Tá vendo aqui, ó? Stop, stopped, stopped, worked. É como se essas palavras estivessem escritas dessa forma, não com um ED. Elas têm um ED ali, mas eu vou enxergar uma outra coisa, eu vou enxergar um T na hora de pronunciar. E aí vem a palavra beijar, que é com S, kiss. Ao invés de kissed, a pronúncia será kissed. Watch, de assistir, watched, e não watched, ok? Watched. E finalmente, fechando aqui,
para quaisquer dos casos anteriores, ocorre a não pronúncia do ED por conta do stop consonants, que foi a consideração da aula anterior, onde um encontro consonantal com sons de T, D, P, B, K ou G, esse encontro consonantal elimina, vai eliminar, no caso, o som do ED. Porque o ED pode ter terminação de ED, D ou T. Justamente isso cai no stop consonants. Vou citar um exemplo aqui, que é você falar assim, por exemplo, eu assisto TV. E eu não vou escrever nada, não vou editar nada. Você descobre aí, escreve aí no Google, vamos ser moderno, né? Vamos usar as ferramentas. Pega aí o Google, já fica com o Google Tradutor do lado, já vai estudar inteligência artificial, se vira aí, ó. Escreve aí, ó, no Google Tradutor. Eu assisto TV. Vai estar lá. I watch TV. Agora, se você escrever eu assisti TV, vai aparecer um ED nessa palavra watch. Apesar de encontrarmos escritas diferentes, a pronúncia do passado, aquela que ganhou ED, ela vai ser inexistente. Eu falo I watch TV tanto no presente quanto no passado, porque eu tenho encontro de ED com uma próxima que inicia em consoante, que é a palavra TV. Ah, mas como que eu vou saber o que é presente ou passado? É o contexto que determina. Para tudo é o contexto. Sem contexto não há entendimento. E só para fechar esse exemplo, é a mesma coisa quando você fala eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos. Nós temos aqui o verbo no presente, na língua portuguesa, presente do modo indicativo. Nós compramos. E agora a gente fala assim, olha, eu comprei, tu comprastes, ele comprou. Nós compramos. Então eu tenho nós compramos no presente do modo indicativo e no pretérito perfeito do modo indicativo nós compramos na língua portuguesa. E o que vai determinar? Concorda que é o contexto? Bom, então é isso. O que a gente quer com essa explicação, essa aula 4, é que você comece a entender melhor aquilo que você está ouvindo, por exemplo, numa música, numa conversa. E quando você treina, você praticamente está se adaptando. Eu não estou dizendo assim que é para ficar imitando o sotaque, isso, aquilo, porque já é uma outra consideração falar sobre esse tema, sotaque. Mesmo porque no mesmo país há vários tipos de pronúncias regionais, os sotaques, no mesmo país. Em países diferentes que falam a mesma língua, aí a coisa vai se ampliando, vai pegando mais características, uns por influências indígenas, outros por influências estrangeiras e assim por diante. É um outro tema. Mas o que a gente quis fazer aqui é passar mais um passo de pronúncia, o passo 4. É o conhecimento de que uma ocorrência, como o caso do ED, ela não é um padrão apenas sonoro com o som de ED. A gente precisa conhecer, e conhecemos aqui os outros sons. O próximo passo, aqui eu estou sem minha cola, mas até onde eu me lembro é sobre padrões. Tá? Então eu convido você para a próxima aula e já vai sabendo, ó, nenhuma aula eu estou pedindo absolutamente nada. Isso daqui é um serviço de utilidade pública. Se você é escola, se você está estudando individual,
e conhecimento tem que ser passado para frente. Eu quero que isso seja uma ferramenta de apoio, uma consulta, uma aula para você entender. Aulas particulares, aí entrar em contato comigo. Tá? Vamos finalizando por aqui e até a próxima aula, aula 5.